Fala, galera! Sou eu, o Anderson, aquele que veio para trazer alegria pro nosso canal. Vai dando like aí, hein? Pois é, estamos em pleno século XXI e hoje eu trago, antes de qualquer analogia perante a história já acontecida, trarei uma analogia da história que está acontecendo para as correntes da historiografia, que são considerados aí loucos. Nós estamos falando de uma das formas do tempo, o tempo presente. Nós estamos vivendo um fenômeno no mundo hoje, principalmente no Brasil, né? Onde as pessoas agora descobriram algo interessantíssimo. Pessoas queridas do meu coração, uma coisa que você não pode largar é os estudos, tá? Beleza? Ainda que a vida do entretenimento, do TikTok, do Kawaii, sei lá, do Instagram, que agora vai virar um modelo de TikTok, porque o Instagram descobriu que ele está perdendo muitos seguidores para os TikToks da vida. Pelo amor de Deus, jamais troque a sua autonomia de inteligência por uma função supérflua nesse sistema. Digo isso por quê? Porque em pleno século XXI, a gente está vendo as pessoas abandonarem a educação. A galera está achando que ser youtuber é o melhor que tem para o momento. Só que, como qualquer profissão, existe a saturação e você já deve estar percebendo isso. As mídias sociais estão nos saturando de tantos vídeos que tem. A gente não consegue nem assistir, na verdade. E tem gente achando que não precisa de estudar, que é só seguir essa vibe aí dos youtubers que vai dar tudo certo. Eu costumo dizer que a vida sorri pra gente de diversas formas. Para uns é assim. Se você largar a mão do seu conteúdo, da sua educação, do seu ensino, gente, pois é, você vai estar fadado aí a um fracasso muito certo. Talvez não em curto tempo, né, mas em longevidade. Nós estamos vivendo o pleno século, né, da inteligência artificial. A minha pergunta para vocês é: será que nós vamos ficar na mão da inteligência artificial? A minha resposta, e com outra pergunta: se nós vamos ficar na mão da inteligência artificial, nós ficaremos nas mãos dos homens que até aqui pensaram, porque a inteligência artificial é fruto do conhecimento humano. E daqui para frente, como é que será? Né? Uma vez que vocês já viram que o próprio Enem, a prova mais famosa do Brasil, reduziu drasticamente o número de inscritos. Fruto da realidade social que nós estamos vivendo, também, mas também dessas pseudo-possibilidades, que alguns poderão até falar aqui, depois da minha fala agora, que eu sou um comunista, que eu sou um socialista, mas não tem problema. As pessoas que me julgam são depois as pessoas que vão me aplaudir algum dia por aquilo que eu falei no tempo, naquele momento passado. Quando você pega as profissões que estão aí, que todo mundo está se tornando empreendedor, né? Trabalhando no como é que é os aplicativos? iFood, trabalhando, por exemplo, no Uber. Que lindo, né, gente? Cheio de empreendedores aí. Empreendedores simplesmente como mão de obra barata. Não empreendem nada. Na verdade, são funcionários sem nenhum custo para a empresa. Usam o seu próprio carro, o salário é ele que faz e ele ganha uma porcentagem daquilo que a empresa ganha. Ele é um mero funcionário, com um detalhe: se ele passar mal, ele não recebe mais. Se o carro bater, acabou. O iFood é a mesma coisa. Então a gente tem que parar de pensar que isso é a solução, que é a saída. O empreendedorismo, né, é o mundo da ilusão. Nesse sentido que eu estou falando aqui, espero que você esteja entendendo. Então se atinem, se atentem. Não estou falando para que as pessoas não façam isso. Eu não quero que as pessoas tornem isso um estilo de vida. Tá bom? Beleza? Tamo junto. E agora a gente vai falar da Guerra Fria. Por que só agora a gente vai falar da Guerra Fria? Porque era necessário fazer esse contexto aí, dessas profissões que aparecem, a gente acha que é a salvação da lavoura. Mas na verdade, ela está colocando o mundo do trabalho numa concepção nunca antes vista, né? Graças aos dominadores da economia global, que aprenderam a ganhar grandes vultos econômicos e financeiros, dando a pseudo-ideia para as pessoas que elas são protagonistas, ao passo que elas são
meros. É como se nós estivéssemos no teatro de fantoche e nós somos os fantoches, entende? Pesado, né? Mas a Guerra Fria, né, com seus atores, vai trazer isso, porque é o que ela discute no seu processo introdutório. Nós vamos falar aqui da ordem bipolar. Olha que legal, né? A ordem bipolar mundial. Essa ordem bipolar já foi tripolar. Se você pega aqui, ó, antes da ordem bipolar, nós tínhamos a ordem tripolar. E o que era a ordem tripolar, Anderson? A ordem tripolar, acabei de dar esse nome aqui, era a ordem que automaticamente você tinha capitalismo, com o nome que nós damos a ele, né, pela sua lógica do liberalismo. Nós tínhamos o socialismo, com a sua norma que nós demos a ele, pós-revolução russa, e os regimes totalitários, que é o totalitarismo, que é também o nome que a gente dá a ele na sua lógica de agremiação. Só que depois, né, quando termina a Segunda Guerra Mundial, eles matam, entre aspas, o regime totalitário. Mas já vou dizer a vocês que as ideias totalitárias, elas permanecem até hoje em muitas pessoas, né? E aí a gente tem agora a bipolaridade mundial. A ordem bipolar é a ordem econômica americana e a ordem econômica russa, baseado na formação da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Beleza. Isso acontece, né, em um contexto que praticamente levou o mundo a um monte de guerras sucessivas. Acaba-se a Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial e início de uma vastidão de conflitos pelo mundo afora. Porque a política de dominação de áreas de influência, e aí você lembra esse nome, um dos principais esteios da lógica da Guerra Fria são ou é a política de áreas de influência. E o que isso significa? Significa que tanto Estados Unidos quanto União Soviética estão pensando em si. Não estão pensando no mundo, estão pensando na manutenção da hegemonia de quem controla os fantoches. Se você quer compreender mais quem serão os fantoches, assista o próximo vídeo.